prezados. Muitos têm me perguntado por que tenho colocado nos últimos tempos artigos que não são de minha própria lavra, artigos de terceiros. Por duas razões bem simples. Eu sou apenas uma estudiosa. Estudo muito para entender o que está acontecendo. Não sou jornalista, não sou cientista, não tenho foro privilegiado, não tenho condições sequer de pagar bancas de advogados. E as ameaças vêm de todos os lados. E também, tudo que reporto aqui, com a assinatura de terceiros, são artigos com os quais concordo plenamente. O fato é que desde o início deste confinamento, em que obrigaram as pessoas a ficar em casa, dediquei-me aos estudos e ao entendimento do que estava realmente acontecendo. E o que acontecia não fazia lógica nenhuma. Pela primeira vez na história da humanidade, os homens se esconderam de um problema e não foram enfrentá-lo. Pela primeira vez na história da humanidade, a humanidade ficou com medo de bichinhos que conviveram com a humanidade desde sua existência. Pela primeira vez na história da humanidade, profissionais entendidos no assunto não puderam tratar as pessoas conforme o seu conhecimento, conforme a necessidade do paciente. Pela primeira vez na história da humanidade, os enfermos foram obrigados a ficar em casa ao invés de buscarem uma ajuda rápida e precoce, como a vida inteira foi feito. Pela primeira vez na história da humanidade, instituições de saúde que estão aí para curar receberam prêmios pelas perdas. Isso não fazia lógica. Evidentemente que meus estudos anteriores, em que se previa um catalisador global para derrubar a humanidade, estava se confirmando. Bastava observar. Desde o início dos anos 2000, o próprio David Rockefeller já dizia, está lá na sua biografia, que a humanidade estava pronta para um novo normal. Bastava apenas a crise certa. E esta crise eles trataram de fabricar com a criação de um terror mundial. Mas muitas pessoas não se dobraram a essa imposição da mídia, que para isso recebe milhões do Jorginho do Soro, do Tio Bill, que são pessoas que estão levando à frente essa narrativa. Há também aqueles profissionais honrosos que não se deixam dominar pelo dinheiro fácil das Big Pharmas e estão aí lutando com unhas e dentes. Vou trazer apenas algum breve relato dos estudos que eu fiz. Creio, senhores, que eu apenas posso colocar aqui 10% dos meus estudos, porque senão seria taxada de muito estranha. Mas pode acreditar, tudo aquilo que previr desde 2020 se confirmou. Tudo que era chamado de teoria da conspiração está sendo instalado. E há coisas mais pela frente que eles já preveem para 2022. Qual é a nossa saída? Mas quero trazer para vocês alguns lutadores. Esse, o Dr. Didi, da França, foi o primeiro, é o maior virologista do mundo, com prêmios, com centenas de trabalhos publicados. Ele disse, esta é a saída. Mas, como tudo foi ideologizado, evidentemente que o Dr. Didi, lá da França, foi desqualificado, foi defenestrado das redes sociais, teve sua voz calada. Outro herói, o Dr. Zezev, de Nova York. O Dr. Zezev foi o que deu a prescrição que, junto com aquilo que o Dr. Didi da França prescrevia, deveria se acrescentar esses dois elementos aqui,
e mais aquela vitamina que se produz com o sol. Foi também extremamente perseguido. No último dia 23 de dezembro, o Dr. Zezev, lá de Nova York, colocou num vídeo em que ele, dizendo que ele não tinha a menor intenção de abreviar a sua vida. E se isso acontecesse, não seria da responsabilidade dele. Eu acho que podemos entender o que está acontecendo, pois isso já aconteceu com um médico italiano e com o cientista que criou aquele exame do SWAB nasal, um teste que não foi criado para detectar aquilo que estão procurando. Também 3 cientistas encabeçados pelo Jojo, aqui, 3 PhDs, que esses cientistas descobriram? Que havia algo de estranho na configuração desse bichinho, e que a configuração do bichinho que estava aí não era uma configuração que vinha da natureza, mas eles tinham certeza que essa configuração tinha sido criada, não era algo natural. O que aconteceu com o Dr. Jojo? Os seus 2 colegas receberam uma passagem de ida, não se sabe para onde, né? E o Dr. Jojo, este aqui, está exilado num país distante. Mas podemos ver alguma coisa dele ainda por alguma rede social que não está sujeita à censura, e também pelos seus artigos no site Panda, que é um site que congrega médicos que buscam alternativas para essa loucura que estamos vivendo. Outro caso muito interessante é do químico da Germânia, o Dr. No, PhD em Química e o maior especialista do mundo em carvão ativado. Esse PhD, ele descobriu que havia esse elemento no sorinho milagroso, embora esse elemento não estivesse presente na bula do sorinho milagroso. O que aconteceu? O doutor No desapareceu de uma maneira violenta. A sua esposa, no início de dezembro, veio às redes sociais denunciar a forma como ele tinha desaparecido, mas, não surpreendentemente, depois de poucas semanas, ela apareceu com outra versão. Evidentemente, os sites aqui, as agências de xeretagem do Brasil, principalmente a agência Luneta, né, dizem que todos esses estudos que eu mostrei para vocês são coisas falsas, assim como eles taxam de falso o Dr. Hall Malone, né, o Dr. Hall, que lançou um vídeo alertando pais, né? Esse doutor aqui também, né, está numa entrevista, procure lá no Telegram, de 3 horas que ele deu no dia 23 de dezembro, aliás, um presente de Natal, que ele deu para as pessoas, em que ele coloca todas o seu entendimento sobre essas questões. No Brasil também, muitos médicos estão sendo perseguidos, principalmente médicos que estão descobrindo medicamentos novos, moléculas novas para enfrentamento desta doença. Por que não se ouve esses médicos? Por que esses médicos são banidos das redes sociais? Principalmente a doutora Hou L.A. Cerda, uma infectologista, uma das maiores infectologistas do país. Esses médicos aqui que estou trazendo para vocês, né? A doutora Lili, também banida das redes sociais, porque ela é uma defensora, uma estudiosa da Ivetinha, evidente que não é a Ivetinha Sangalo, e ela está agora no site Rumble.
esses médicos aqui também procurem esses esclarecimentos. O fato, prezados, que não podemos mais ficar esperando da mídia, né, que tem recebido grande aporte financeiro do Jorginho do Soro, do Tio Bill, e estão aí dentro da narrativa deste novo normal. O que eu desejo para 2022 é que não esmoreçamos na nossa luta pela liberdade e contra esse terror que querem nos impor. E agora querem impor às crianças. Vai caber aos pais a maturidade e o discernimento para não comprometer o futuro dos seus filhos. Desejo que 2022 estejamos dispostos para buscar cada vez mais conhecimentos e para nos unir aos nossos iguais e juntos fazermos o enfrentamento necessário. A agenda para 2022 dos senhores globais que querem impor o novo normal está pronta e ela só não será instalada se houver uma resistência tenaz e feroz da nossa parte. A nossa única saída é a informação e o embate com quem quer nos dominar. Um ótimo 2022 a todos. Eu sou Thaís Scalco Coraza e hoje são 30 de dezembro.